Cueca Virada de hoje está aqui na Bioativa para encontrar Saulo Macalossi. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Pô, eu que agradeço deixar eu entrar. Cueca virada dentro do vestiário é perigo, né? Sabe como é que é? Perigo te engolindo desse jeito. Amado, tudo bem, Saulo? Roupa de trabalho ainda. Roupa de trabalho. Bom, Saulo é advogado, é membro da Comissão da Diversidade Sexual, do Observatório da Homofobia da Júris. É extremamente a par dos assuntos. Apaixonado, né? Apaixonado. Mas a Comissão da Diversidade Sexual indica-se da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, uma comissão nacional. Me ajuda, Saulo. Não pode ajudar. Nacional, com seccionais em todos os estados da federação, que foi criada pela ex-desembargadora Maria Berenice Dias a partir do momento que ela se aposentou. Aí ela criou o termo homoafetivo. Por que ela criou esse termo homoafetivo? Porque as relações, elas não são baseadas... Eu dobro pra ti. Elas não são baseadas no sexo. As relações são baseadas no afeto. Sim. O fato é esse, tanto é esse, que um casal, tanto heterossexual ou homossexual, para usar a nossa nova nomenclatura, homoafetiva, no auge da paixão, ele faz sexo 3 vezes por dia. 4 vezes por dia, é a média. E qual a média da duração? E a média de duração, os estudos, claro, existe para mais e para menos, mas é 15 minutos cada relação sexual. Por dia, peraí, 4 vezes por dia, 15 minutos. Dá uma hora. Dá uma hora. Olha, então, pessoal, então não, só um pouquinho. Então esse dado até vai deixar muita gente constrangida e muita gente com dor de cabeça, porque 1 hora por dia, olha, tem gente que daria qualquer coisa para ter isso por dia. É verdade. E essa cueca do Saulo, vou mostrar, vou ter que mostrar. Está no cueca virada, como é que eu não vou mostrar essa cueca? Cueca virada de pode rosa. Pode vir, pode. Se quiser mostrar a cueca também, pode vir também, não quero ver. Pode vir. Me ficou vergonha. Então, e as outras 23 horas, o que tu faz numa relação? Tu divide. Sim. Divide o quê? Problemas, afeto, supermercado, contas, planos, o futuro. A questão da hetero e da homoafetividade. Se tu faz sexo 1 hora por dia, as outras 23 horas, como a gente estava falando, tu divide tudo o resto. Dividir significa que o afeto está acima de tudo. Sim. Né? E aí a beleza da palavra. Vou começar a te perguntar, de sabatinar sobre algumas coisas em relação a exatamente o projeto, né? Que tu está desenvolvendo, que já, quer dizer, já tá aí colhendo assinaturas. Me fala um pouquinho dele. Então, a partir de maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do país, ela primeiro legalizou as uniões homoafetivas através de... que esse aqui, isso aqui, Estatuto da Diversidade Sexual, proposta de emenda constitucional, aposto nessa ideia. Como na ocasião foi criado da seguinte forma, primeiro se legalizou a união estável no país, se reconheceu, porque era reconhecida a união estável heterossexual, e aí resolveu se reconhecer por 10 votos a 0 a união estável homossexual. Logo em seguida, o STJ e o STF começaram a reconhecer esporadicamente algumas uniões como casamento. Só que aquela coisa, a lei foi alterada lá em cima e com efeito vinculante, ou seja, ela começou de cima para baixo, né? O Brasil inteiro tem que acatar. Só que aquela coisa, sempre tem o juiz que vem contrário na contramão da lei. Por quê? Porque ele acha que ele tem um poder discricionário e que estão impondo algo a ele. E começou os juízes de paz, alguns aqui no Brasil, a negarem a decisão do Supremo. Em Porto Alegre a gente tem 5 registros civis. O da 2ª e o da 4ª zona estão casando qualquer homossexual, tanto do sexo feminino quanto masculino, sem problema nenhum. Chega lá, entrega todos os documentos, proclamas, marca a data. Aí ao final a juíza disse assim: vos declaro marido e mulher. Quando ela disse isso, não, aqui a senhora não declara nada. A senhora não declara nada. A senhora não declara assim: o senhor está atrapalhando uma cerimônia oficial. Aí eu disse assim: senhora juíza, eu não me apresentei, mas eu sou advogado
Eu sou chefe de gabinete de trabalho, eu trabalho com inclusão do homossexual no mercado de trabalho, do aidético no mercado de trabalho. E outra coisa, eu sou membro da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente lutou muito para chegar até aqui, para o Supremo votar e homologar o casamento homoafetivo por 10 votos a 0 para a senhora declarar simplesmente 2 homens, marido e mulher, e se colocar os noivos em condição vexatória. Aí ela disse, só que vocês lutaram muito lá em cima e esqueceram de lutar aqui embaixo. Porque existe uma legislação que determina o casamento, ela puxa a legislação e mostra que tem que declarar marido e mulher. Isso não, senhora. Por bom senso, então, já que a senhora não pode declarar marido e marido, ou mulher e mulher, então declare simplesmente casados. Deus declara casados. Aí, ela não. Ela disse, eu vou cumprir a lei em que pese eu seja simpatizante da causa. E declarou os meninos marido e mulher. Foi uma situação extremamente chata, porque o que era para ser um momento feliz virou um bafo, né? Um bafão. Essa malandragem daquela que eu fui discutir no casamento, né? Arrumo uma encrenca no meio do casamento. Os noivos se sentiram da paz, se sentiram em situação vexatória, como a gente comentou, né? Foram expostos e no final, outra semana, eu sabia de outros amigos nossos em comum que casariam, que eram Cris e Boing. Eu disse, no casamento deles isso não vai acontecer. E aí fomos fazer uma visita para a juíza. Visitando a juíza, colocamos todos esses argumentos e disse assim, doutora, a senhora não precisa cumprir a lei à risca. A gente vai alterar a lei aqui embaixo. Nós esquecemos disso, todo mundo fala. Mas enquanto a senhora não puder, vamos usar o bom senso, porque a lei vem do costume. E o bom senso está assim, declare 2 mulheres simplesmente casadas, 2 homens simplesmente casados. E deu tudo certo. Na outra semana, ela passou a declarar as pessoas simplesmente casadas. Ela não está burlando a lei, ela está apenas omitindo para se criar o costume. Mais uma vencida, mais uma vitória vencida. Mais vitória vencida. Então, me diz uma coisa, a gente voltando ao papo, estava muito bom, né, sobre homofobia e tal. Você já foi vítima de preconceito, homofobia? Olha, na adolescência, eu acho que todos nós, gays, somos mais vítimas. Que aí é aquela questão do bullying, porque a criança, o adolescente é cruel. Aí depois, quando está entrando na fase adulta, o preconceito está bem superado. Então a gente é muito bem aceito, né? Até porque o gay hoje consome. E ele... Não tem família para criar, não tem mulher para pagar pensão, não tem... E aí é muito tratado como gente exatamente por isso. É verdade. Tu não é considerado um cidadão de classe C. Então, um segmento novo, muito interessante. Hoje o gay existe. Basta prestar atenção e outra coisa, basta prestar atenção na teledramaturgia. As novelas, até 10 anos atrás, nenhuma tinha gay. Hoje todas têm um casal gay. Por quê? Porque se passou a perceber que eles existem, que o gay existe, que ele está aí. O pensamento, né? Que se ser gay é ser livre, eu sou gay, que eu tenho um espírito muito gay nesse ponto, muito livre, e muito amado nesse Por isso que eu tenho essa frase tatuada aqui, liberdade é pouco, porque o desejo ainda não tem nome. Isso aí. Saulo, me diz uma outra coisinha agora eu quero saber, já foi abordado, é abordado pela mulherada, toda gostosão? Sou. Como é que tu te livra? Tanto na academia, principalmente quando tu vai a uma festa, aí quando tu fala que é gay, algumas ficam decepcionadas. Outras saem com uma palavra, saem com uma frase que eu acho péssima. Que desperdício. Desperdício pra ela. Agora tem aquelas também que ficam insistindo educadamente na tentativa de converter. E se consegue converter, se arranca um beijo, pra ela é uma vitória. Pra ela é uma vitória. Saulo, noia ou fobia? Fobia. Tá. Com cueca ou sem cueca? Sem cueca. Sem cueca ou com a cueca virada da Tati. O que te faz abominar os seres humanos? O preconceito, porque ninguém nasce preconceituoso, as pessoas tornam-se preconceituosas, E o que te cativa no ser humano, o que te alucina de felicidade? Putz, em primeiro lugar, ser verdadeiro. Acho que a verdade é acima de tudo, até porque a verdade, por pior que ela seja, ela dói uma vez só. Agora a mentira dói cada vez que tu lembra. Se pudesse transformar um desejo em realidade, qual seria? Um mundo sem preconceito. Eu já venho lutando por isso. Um recado de útil e inútil, então, já que eu tenho agora todo o direito à palavra. O recado de útil e de inútil, acho que é o recado de útil. Então, a elaboração do Estatuto da Diversidade Sexual, que hoje é um projeto de lei muito importante,
e que a gente precisa aprovar através da iniciativa popular com 1.400.000 assinaturas, que é 1% do eleitorado brasileiro. Tem uma frase da Maria Berenice Dias, ex-desembargadora, que é, vamos dizer, a minha guru, que diz o seguinte: quando perguntam para ela, para mim e para os outros membros, por que vocês têm condição social, bons cargos, altos salários, vivem bem, por que vocês estão nessa luta? A nossa resposta é sempre a mesma: para deixar um mundo melhor para os nossos iguais. Os nossos iguais, quem são? O ser humano. A gente tem que aprender a sentir a dor do outro. Quer saber como o outro está se sentindo, como ele está sofrendo? Se coloca no lugar dele. Vai aprender a sentir a dor dele e isso vai te fazer gente. Se fosse um brinquedinho sexual pervertido, qual que seria? Um brinquedinho sexual pervertido? Um par de algema. Ele tem dois sentidos. Primeiro, se tu quiser brincar, tu prende a pessoa na cama e brinca. Se tu não gostar da pessoa, tu deixa lá presa. Presa e sai pra festa. Vai pra festa. Acabou com ela. Amado. Adorei. Tá linda. Obrigada, gente. Cueca Virada com Saulo Macalossi aqui na Bioativa. Agenda cultural você encontra no site, dicas, etc e muito mais, cuecavirada.com. Fica com a gente.